Fala galera, amigos e clientes da 84 Barber. Tá aqui a segunda edição do Papo de Barbearia. Estamos aqui hoje com ele, Clenilton. Carlos Fala, Maicão. Pereira. Apresenta um pouco dele aí, nosso prefeito já, 2 mandatos seguidos. Nosso parceirão aí, vamos trocar um pouco de ideia. A nossa ideia aqui é trocar um pouco de ideia de empreendedorismo, negócios, um pouco da história, política, em geral, né? Que é o que rola muito na barbearia, né, Michael? O pessoal quase não tá por dentro. Contar um pouco da história dele, né? Eu creio que ele tem muito história. para contar pra gente. É o que sempre rola aqui na barbearia, né? História de bola, como dizem. Mas fala aí, Clenilton. Boa noite. Antes de tudo, parabéns pelo programa, parabéns pelo espaço, Michael. Isso aqui é maravilhoso. Quem está assistindo agora tem que vir aqui, é muito legal. O espaço que o Michael tem aqui é um negócio incrível. Engenho Vamaneco, uma ideia muito legal do Michael. Ele conseguiu pôr em prática isso aqui, orgulha a gente, porque é bonito ver isso aqui na Corveta. Parabéns pelo programa, Papo de Barbearia. Quer saber de alguma coisa? Vai na barbearia, vai no boteco, vai no salão de beleza, é aqui que as coisas acontecem. Então, nada mais justo do que esse nome para esse quadro. E é um prazer estar aqui, vamos conversar, fazer um bate-papo, colocar fofoca em dia. Porque barbearia nada aqui é um encontro de amigos, né, cara? O barbeiro geralmente é um dos teus melhores amigos, porque não é qualquer um que tu confia pro cara botar navalha no teu pescoço toda semana, né? É verdade. Acho que tem que ser um cara de confiança e o trabalho, é claro, né? Excelente além de tudo. E aqui rola tudo isso aí. Mas a gente queria saber um pouco da tua história, cara. O pessoal, eu vejo hoje o Clenilton prefeito, vejo esse cara empreendedor, esse cara pra frente aí, mas nem sempre foi assim. Tu teve uma história lá atrás, a tua origem é humilde, é daqui da região, é gente nossa. Um amigo meu disse que o pessoal vê os goles que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O Maicon, a gente teve, né, eu tive o prazer de ter o Maicon comigo, colega de trabalho durante 7 anos, a gente trabalhou junto, dia a dia, né, Maicon? Às vezes 24 horas por dia quase, né, juntos. E o Maicon sempre falava isso, né? As pessoas não têm ideia, não têm noção do que é o dia a dia da gente. E as pessoas veem mais aquela parte glamurosa da coisa, né? Vem a rede social, mas não vê o dia a dia, aquilo que convive. Eu sou uma pessoa muito grata, eu sou muito grato pelo que eu vivo e onde eu cheguei. Né? Eu nasci, aqui nós estamos aqui na Corveta, para quem não sabe, o engenheiro Vamaneco é aqui na Corveta. Eu nasci aqui na Corveta, nós nascemos, né, Mike? Também nasceu aqui. Eu morava do outro lado da BR, onde é a BMW hoje, eu nasci ali nos fundos. Lá tem uma história muito legal, né? Eu nasci em 1977, em 1980 eu teve dia 6 de agosto, que é um dia que é considerado santo aqui para a cidade, que é o dia do padroeiro, né? E o meu pai tinha um portinho de areia, carregava lá na pá e tal. E o meu pai foi atender esse caminhoneiro do dia. O nome dele era Marquinhos, se eu não me engano. Eu tinha 3 anos de idade. O meu primo tinha 6 anos. E a gente foi para o porto de areia, nos fundos de onde é a BMW hoje. E eu caí no rio. Brincando com meu tio, eu caí no rio. E eu fui embora. Eu brinco com as pessoas que eu tinha que ser político, né? Porque eu fui salvo por uma tranqueira. É sério isso, é sério. Tranqueira que a gente chama, para quem não entende que está assistindo agora, tranqueira é aquelas árvores que caem na curva do rio, né? Ela amontoando e fica ali. Então eu fui embora. E eu engatei na tranqueira e fiquei. E aí meu pai sentiu falta, o pessoal sentiu, cadê o Clenilton, cadê o Clenilton? Meu tio que viu, o tio Dick, que mora lá no centro, era com ele hoje, na Volta Redonda. Ele viu, ó, tá lá. Meu pai corre, vai lá, mergulha no rio, busca eu, praticamente morto. Imagina, com 3 anos de idade, tu cai no rio, a correnteza te leva, tu fica engatado numa tranqueira. Meu pai contando, meu pessoal contando, nós não lembro de nada, tinha 3 anos, não lembro nada. Deve ter ficado no inconsciente. Quando eu falo, às vezes vem aquilo na minha mente, mas deve ter ficado no inconsciente, ou muita gente me contou, é como se eu tivesse visto. Meu pai tira eu, né, morto, coloca eu no ombro e sai correndo comigo para casa. Do nosso porto até em casa, dava uns 800 metros. Acredito que no desespero, até na ignorância, meu pai me salvou, porque ele sai correndo, massageou, sei lá o quê, né, e eu tô aqui hoje. Né. Mas aí tem uma outra coisa legal disso, porque eu nasci em 77 ali, em 80 aconteceu isso, em 2014 estava indo eu e o Maicon para a inauguração da BMW. Ainda falei, pô, Maicon, hoje é um dia importante para mim, um dia assim que eu tô arrepiado, porque, cara, aqui eu nasci, aqui eu quase morri, e eu tô vindo aqui hoje como secretário, na época eu era vice-prefeito, para inaugurar a primeira montadora de Santa Catarina. E eu participei ativamente disso aqui. Então, para mim era um dia assim, mais que especial. Tu imagina, 3 acontecimentos para mim no mesmo lugar praticamente, né? Coisa de 1 quilômetro de distância do outro. Então é uma história que eu levo para a vida toda. 3 emoções totalmente diferentes, né? Totalmente diferente, né? Uma onde eu nasci, daqui a pouco eu já quase morro e do lado do momento eu vou lá com aquele orgulho enorme, né? Não só meu, mas toda a cidade, o estado, de receber a BMW. Então são histórias que a gente tem da vida que muita gente não sabe, né? Mas que aconteceu há bastante tempo atrás. Uma prova de quem venceu, né? Voltou. É isso aí, cara. Olha, eu penso o seguinte, Andy, eu acho que a vida
todos nós somos vencedores. Vamos pegar nós agora aqui. O fato de a gente acordar todos os dias, de a gente ter a possibilidade de andar, de falar, de ouvir, de enxergar, de respirar, e a gente não agradece. Recentemente, um amigo meu, a esposa dele teve um problema de saúde, e eu perguntei para ele o que ela queria um pouco antes. Ele falou, ela queria fazer isso, queria fazer aquilo, um monte de coisa, principalmente estética, aquela coisa toda que é nosso isso. Eu falei, tá, e o que ela quer hoje? Ela quer apenas andar, ela quer sobreviver, ela quer viver. Então, às vezes a gente esquece de agradecer aquilo que a gente tem, que ganha todos os dias, que é a vida, que é o presente de Deus. E a gente acaba esperando aquilo que a gente não... A analogia que eu faço de quando a gente é ingrato, o quanto a gente é ingrato, imagina uma criança que vai no mercado. Aí a criança chega no mercado, tu tá olhando aquela criança, ela se joga no chão, ela berra, espeneia, ela grita. Quem está do lado quer matar a criança. O pai quer morrer da vergonha, a mãe quer morrer da vergonha. E aí tu olha, aquela criança, ela tem tudo o que ela precisa, mas não tem o que ela quer. Então ela quer aquilo, e qual é a forma que ela tem de fazer isso? Berrar, gritar. Por muitas vezes nós somos muito parecidos. Nós temos tudo que nós precisamos, mas não temos tudo que nós queremos. E aí a gente faz muito parecido com aquela criança birrenta no mercado. A gente reclama de Deus, a gente reclama da vida, a gente reclama de tudo, a gente esperneia e a gente não agradece aquilo que a gente tem. Ou seja, o que a gente tem é praticamente o suficiente, às vezes até a mais. Mas a gente reclama daquilo que a gente não tem. Então, do que a gente precisa, a gente tem. A gente não tem tudo o que a gente quer. E essa é uma diferença muito grande. Então, por isso, eu sou muito grato. Nasci aqui, quase morri aqui. Tive a felicidade de virar homem público. Estou no 6º mandato, fui 3 vezes vereador, fui vice-prefeito, prefeito, me elegi prefeito com a maior votação da história. Isso me orgulha, me deixa feliz. Mas antes de mais nada, assim, tem aquela gratidão a Deus por permitir tudo isso. Permitir que eu tenha saúde, que eu tenha construído a minha família, ficar próximo da minha família, dos meus amigos e proporcionar tanta coisa boa para a minha cidade. Então, cada dia que passa, eu só posso agradecer. Eu só agradeço. Eu não peço nada, nenhum dia. Eu sou muito temente a Deus, todos os dias eu acordo, eu agradeço por tudo que a gente tem recebido de dádiva. Acho que pedir seria um pouco de exagero. Ele já deu. A partir do momento que o cara entende que só a gratidão pode turbinar o teu processo, muda todo o game, muda todo o jogo, né, cara? Às vezes a gente demora um pouco pra aprender isso, mesmo quando tu vê que... É que nem eu falo, que nem às vezes para ir pra casa, aquela estrada esburacada, cara, tu tem 2 chances, ou tu vai reclamando do buraco na estrada, ou tu vai sorrindo. Ou tu xinga o prefeito da cidade. Mas ainda bem que o prefeito tá calçando, tu tá asfaltando tudo aí, é só resolvendo todo o problema. É só vai agradecendo, ficou mais fácil agora. Cara, é muito gente boa esse prefeito, cara. Gente boa esse prefeito. Legal. Mas é isso aí, cara, praticar a gratidão, eu acho que muda todo o jogo, né, cara? Faz parte do dia a dia da gente, né? Deus é tão incrível que quando tu acorda naquele dia, é presente. Olha que nome bonito, é presente. É o que tu abre os olhos e agradecer. E às vezes a gente esquece disso. Eu tenho algumas premissas da minha vida que eu levo para ela. E eu procuro usar ela todos os dias e sempre que posso, eu compartilho. Compartilho com os amigos, com a família. E um momento isso aqui é muito importante compartilhar, porque muita gente está assistindo. E às vezes a gente não faz ideia de que tem coisas que a gente fala e uma frase mexe com o coração das pessoas, mexe com a vida das pessoas. Comigo já aconteceu muito isso. De eu ouvir alguém falar tal coisa, eu falei, caramba, mas isso aí tem muito a ver comigo. Pô, e é verdade o que ele falou. Então, dessas premissas, assim, não tem o 1º, o 2º, o 3º e o 4º. São 4 que eu uso muito para minha vida. Não perde tempo e já manda ela para nós aí que estamos anotando. Uma delas é tu ser bom. Tu tem que ser bom o tempo todo, independente do que o outro seja contigo. Olha só, eu vi uma metáfora, eu achei muito legal. Era uma cobra que estava sendo engolida lá por um bicho, por um monstro, né? E aí o cara foi lá e salvou a cobra. Quando ele salva, a cobra pica ele. Aí o monstro puxa ele de volta e ele vai salvar a cobra novamente. Aí o cara olha para ele e fala assim, caramba, a cobra te picou, tu salvou, ela te picou, tu vai salvar ela de volta. Ele falou, a essência dela não pode mudar a minha essência. A essência dela é me picar, é fazer o mal. A minha essência é salvar ela, é fazer o bem. E a gente passa todos os dias por isso. Dificilmente assim uma semana, vou dizer todo dia, mas difícil é uma semana que não tem alguém que teoricamente tu acha que fez um mal para ti, ou fez alguma coisa, ou falou mal, e tu acaba fazendo a mesma coisa. Quando tu vai fazer, se a pessoa falar mal de ti, tu vai fazer igual, tu tá picando ela. Tu tem que falar bem dela. Se ela fez o mal para ti, tu tem que fazer o bem para ela. Ela não pode. E sem contar o seguinte, quando tu faz o bem, a sensação que tu tens
ela é muito parecida quando tu acaba de fazer um exercício físico, aquela sensação gostosa, aquele cara que está na academia, que ele gosta da academia, que sai com a sensação gostosa, aquele banho de cachoeira. Fazer o bem, tu acaba criando substâncias no corpo, que é a dopamina, tem um monte de substâncias que fazem bem para ti, e aquilo melhora a tua saúde. Tem pessoas que, pode ver que pessoas que vivem sempre fazendo coisas boas, vivem mais. Vivem felizes. Vivem felizes. Enche o ego também da pessoa, inflama. E fazer o bem, sem fazer com que o outro que fez o mal para ti, receba de volta o que ele fez. Esse é o pensamento meu. Outra coisa... Combater fogo com Não adianta, fogo, não adianta. Outra coisa que eu trato muito é o apego a Deus. Todo mundo, né, tem a sua religião, tem a sua crença, independente da religião ou da crença. Tu tem que ter uma ligação com Deus. Eu tenho uma ligação muito forte com Deus, muito forte mesmo. Acho que falei aqui antes, eu não me alimento sem agradecer a Deus. Eu não acordo e não deito sem agradecer a Deus. Eu vou deitar, eu vou agradecer a Deus, eu vou levantar, eu vou agradecer a Deus. É gratidão, é aquela coisa, aquele diálogo de dizer, pô, obrigado por tudo que aconteceu, vamos para mais um dia. Ou foi mais um dia, muito obrigado. É a forma que eu tenho de pensar. E tu pode pegar, também isso é científico, tá? As pessoas que têm fé vivem mais, tá? A fé também libera um tipo de substância no nosso corpo que faz bem para a tua saúde. Pouca gente sabe disso. Mas pode pesquisar lá, pode dar um Google lá que tu vai ver. As pessoas prosperam mais prosperam, também, né, a ligação não com deixa, Deus. quando tu cara, faz um investimento, se tu não tiver fé que aquilo vai para frente... E se tu olhar tudo que a gente vê, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está falando, a gente está se mexendo, a gente está olhando. Cara, isso é Deus, isso é Deus agindo. De todas as formas, né? Outra coisa que eu tenho muito como uma premissa de vida, tu pode ter o maior problema que tu tiver. Eu não gosto de usar a palavra problema, eu gosto de usar desafio. Eu acho que problema, quando tu fala problema, parece que tu está doente. Já o desafio te motiva a vencer, ele é desafiador. Então tu pode ter o desafio que for. Lá no final, quem vai ficar contigo é a tua família. É a tua família. Tu pode ter brigado aquela semana com o teu filho, com o teu irmão, com o teu pai, mas se acontecer alguma coisa contigo, aconteceu um acidente, tu está lá no hospital, sabe quem vai te ver? A tua família. Se precisar ficar contigo lá, quem vai ficar? A tua família. Então não tem. A tua família é a tua família. Valoriza a família. Se tem família, valoriza. Família que tu diz... Pai, mãe, esposa... pai, mãe, esposa, não familiar. Filho, não parentes, né? Que tem parentes, né? Que são como se fossem familiares. Eu brinco muito que é a primeira casca, né? Que é o pai, é a mãe, é o irmão, é o filho. Esse, né? Tua esposa ou esposo, né? Que acaba se tornando a primeira casca. Então, família. E outra, que a gente se engana quando a gente escolhe. Por exemplo, os amigos. As pessoas dizem, amigos é aqueles poucos que a gente escolheu. Eu penso diferente. Não são os poucos que a gente escolheu. São os poucos que nos escolheram. Porque de verdade, quando tu escolhe um amigo, tu não sabe se ele vai ser teu amigo. Quando tu escolhe um amigo e quando tu precisa dele, quem sabe ele não esteja ali. E esta é a hora que tu vê o amigo. É aquele que vai te escolher para ser teu amigo. É a hora que tu precisou e ele vem e te estende a mão. Eu falo, caramba, eu não esperava desse cara isso. Aquele é teu amigo. Ele te escolheu, não foi tu que escolheu. Porque quando a gente escolhe muito por momentos bons, a gente escolhe pela capa, a gente escolhe por outras coisas. E às vezes a gente não teve a oportunidade de testar o amigo. E ele é testado na hora que tu mais precisa. Então eu acredito muito naqueles que te escolhem. E tem outras e outras, mas essas são as mais importantes da vida. E o mais legal, essas 4 premissas que eu falei aqui, nenhuma delas precisa de dinheiro. Nenhuma dessas aqui está o poder. Não, são gestos, são ações, são atitudes, são coisas do dia a dia que tu leva para a tua vida. É só tu começar a fazer. Poxa, mas é muito difícil, porque eu estou nervoso, eu não consigo, eu tenho que revidar. É só não fazer. E como se faz isso? Tentando, se esforçando. Uma criança quando anda, como que ela começa? Começa caindo, ela cai, ela vai, ela se arranha, ela engatinha, ela cai. Ela começa a andar, daqui a pouco ela andou, e ela não para mais de andar. Mas quanto tempo ela levou para andar? Isso é na vida da gente que a gente quer fazer qualquer coisa. A gente quer já sair andando. Não vai sair andando. Não vai sair fazendo. As pessoas que deixam de tomar café com açúcar, um exemplo. Aí é 21 dias. Mentira, não é 21 dias. É 1 ano. Eu levei 1 ano para tomar café sem açúcar. Porque é difícil. Porque eu vinha acostumando a minha vida inteira a tomar café. Eu estou usando o café, que é uma coisa bem simples, que todo mundo tenta. E isso vale para a vida, para o dia a dia. E qualquer mudança que tu queira fazer, porque tu vem numa forma de agir a vida inteira. E de repente, tu cria uma mudança. O teu corpo não está preparado, a tua mente não está preparada, o teu entorno não está preparado. O teu ambiente não está preparado. O teu ambiente não está preparado. Então tu tem que
se ressignificar para essas coisas, mas vale muito a pena. Muitas coisas eu procurei evoluir, né? Eu acho que mudança é uma palavra muito forte, não é mudança, eu acho que é evolução. É tu ouvir as pessoas certas, né? Nem sempre tu vai ganhar experiência com o que o outro fez. Às vezes tu precisa, né? Na maioria das vezes tu precisa tu cair para aprender. Mas tem muitas vezes que tu vê o outro cair no buraco. Aquele buraco tá ali, tu não precisa pisar nele de volta. Quantas vezes, quando tu já caiu assim, quantas vezes, quantos desafios, quantas pessoas que tu contava com ela e acabaram te deixando na mão? Acho que, se eu for escolher assim, a pior fase da minha vida, foi em 1998 para 99. Eu tinha 21 anos. Eu sou o filho mais velho de 6, né? Uma já faleceu, que é a Kátia, a menina que a gente nem conheceu, né? Ela veio logo depois de mim. E nós somos hoje em 5 vivos. Eu, o Daio, o Edinho, a Mariana e a Mayara. Em 1998, dia 25 de dezembro, dia de Natal, a nossa mãe morreu. Ela tinha 42 anos. Hoje eu tenho 45, ela é mais jovem que eu. Ela tem a idade que o Daio tem hoje. E a mãe morreu, dia de Natal, tinha 42 anos, eu tinha 21. O Daio tinha 18, o Edinho 14, a Mariana e a Mayara tinham 10 e 6 anos. Foi a pior fase da nossa vida. Um momento horrível financeiro. Para ter uma noção, assim, quem lembra da nossa casa, né, tinha uma casinha de madeira do lado do bar, do boteco. No dia que a mãe foi fazer o velório, era uma casa velha, a casa desceu. A gente teve que fazer o velório no bar. Era um momento horrível, muito difícil. E com a mãe sendo velada, ali tudo acontecendo. Naquela mesma época eu trabalhava, eu vendia rifa. Sabe rifa, aquelas bolinhas, aquelas raspadinhas, eu vendia aquilo. Só vendia. Todo mundo quebrou naquela época, eu quebrei junto. Fui assim, uma coisa absurda. Foi contar aqui, passaria o dia falando só disso. Mas quebrei, tudo na mesma época. A mãe morreu, eu quebrei. Foi teu primeiro empreendimento, isso aí? Tua primeira... Não, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas depois Mas essa foi a parte difícil, né? Foi empreender, foi essa aí. Empreender mesmo foi essa. Aí, eu tinha uma moto. Aí eu vendi a moto financiada. O cara fugiu com a moto, tinha que pagar toda. O avalista queria me matar. Aí, eu fiquei doente. Eu tinha tomado uma penicilina para garganta, quando a mãe estava para morrer ali. A mãe ficou doente, eu fui tomar, era para tomar 2, eu não sabia disso. Porque ela desce, em alguns casos ela desce e ela foi pro rim. Eu não sabia. E aí começou a dar cólica renal. Eu doía aqui, não doía ali. Eu ia no médico e disse, o que aconteceu? Eu perdi a minha mãe e falei, isso é nervo. Eu estava assim com uma dor incrível, mas calma de uma vez. E tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Cara, tudo que tu imaginar, eu tinha 21 anos. Tudo passando ao mesmo tempo. Teve um dia assim, mais uma vez, mas assim que eu pensei sinceramente em dar fim na vida. Teve um dia, alguns dias assim. Desespero, um desespero total. Imagina a cabeça de um menino de 21 anos que perdeu a mãe, que perdeu tudo, que quebrou. Que tudo que imaginar de errado tinha acontecido. Aí tu olha para casa, teus irmãos, tudo em casa, meu pai, sabe aquela coisa, e aí a tua cabeça vira, né? E qualquer um passa por isso. E a hora que acontece isso, a primeira coisa que vem na mente, porque é um ato muito covarde, né? É a gente dar fim na vida. E aí eu ouvi, um programa, algum lugar eu ouvi, que quando, né, tu comete o suicídio, algo desse tipo, na verdade tu faz sofrer, primeiro tu faz sofrer quem te ama. Primeiro ponto. Segundo, é lógico, que é totalmente contra aquilo que Deus prega pra gente. Que trouxe pra gente, quem mudar fim na nossa vida, não existe isso. E algumas coisas, e aquilo foi mudando, e eu falei, caramba, sabe de uma coisa? Aí eu tenho toda a vida pela frente, meus irmãos precisam de mim, meu pai precisa de mim, e a gente foi, mas nunca ninguém imaginava isso, por quê? Porque eu sempre fui, isso é uma coisa que eu tenho comigo, o Mike trabalhou comigo e sabe disso, eu sempre estou para frente. As pessoas que estão próximas de mim, elas não têm culpa daquilo que eu passo, elas não têm culpa daquilo que eu vivenciei, seja bom ou ruim. Então eu não podia passar para ninguém. E aquilo foi trabalhando. E aí passa, eu continuo, né? Meus irmãos ali, meu pai tinha um boteco. A gente falou de empreender, né? Com 11 anos de idade eu cuidava do boteco do meu pai. 11 anos. Fiz um torneio, eu nunca esqueço. 21 times de futebol. 21 times, eu tinha 11 anos. E cara, chegou uma hora assim, eu lembro que tinha um cara, bem barbudão assim. Não era barba bonita que na tua arrumada, assim, aquele barbudão. Lembra aquele cara do Superman que tinha aquele barbudão? Eu tinha medo daquele cara que me pelava. Sabe aquele? Tinha um com o olho assim, parecia uma cobra. Tinha a mulher, junto nela, tinha aqueles 3, e tinha o barbudão. Aquele barbudão, eu tinha medo. E no dia do jogo tinha um cara igual aquele, eu vi aquele cara, né? E aquele cara ficou bravo comigo. Porque eu tinha errado, não sei o que, 11 anos, cara. Aí o cara brigou comigo, eu saí e fui pra casa chorado, de medo. Aí os caras foram lá quase brigaram com o cara, porque, pô, um menino desse tamanho fazendo um torneio. E eu desde cedo trabalhei. Com 15 anos eu fui trabalhar no mercado do meu tio, em Joinville. Aí com 18 anos, meu primeiro emprego foi aqui no Sino Melo. Eu brincava com o seu Ulisses, que o seu Ulisses, ó, o Sino Melo fez um prefeito.
Eu trabalhei no Sinuelo, depois fui trabalhar na lanchonete do Alemães, que é da Só Tênis, trabalhei 3 anos ali. Chegava a fazer essa piada pro Ulisses mesmo? Tá, brinquei bastante com eles. Capaz, cara. Eu tinha um carinho muito especial pro seu Ulisses, pra Dona Alda, me dava muito bem com eles, muito bem mesmo, assim. Eles ajudaram muito a Araquari, né? Esses caras... Nós temos algumas pessoas aqui que nós tínhamos que ter estátuas aqui. Ulisses, Alda, Veiga, Nilson e tantos outros que construíram do nada no Império. Construíram do nada tudo que tem. Geraram emprego durante muitos anos, enquanto nós não conseguimos fazer o que fizemos hoje. Esses caras seguraram Araquari aqui no braço. Então esses caras merecem todo o nosso respeito. Já foram e até hoje ainda, cara, vem gente de tudo quanto é lugar para trabalhar ali, faz a família. Quantas famílias se mantêm ali, né? E aí eu saí, dali fui trabalhar com o alemão, saí e depois aconteceu essa tragédia com a gente que foi a perda da mãe. Então são fases que a gente passou na vida que as pessoas não sabem. E depois, meu irmão? Até eu virar político. Um dia eu tava jogando um dominó lá em casa com meu pai, adoro dominó, no boteco, e aparece o Beto, que era vice-prefeito, falecido Beto, na época era vice-prefeito, junto com o Cris Bertelli, que foi vereador depois, hoje é servidor público da prefeitura, nosso Caio Confesso também, e ele foi junto com o Beto convidar nós para... Na verdade eles foram convidar meu pai não queria, convidaram eu para ser candidato a vereador. Meu pai não é letrado, mas é sábio. Ele falou o seguinte: eu não tenho condição de ser vereador. O vereador tem que ser alguém que tem que ter um mínimo de estudo, conhecimento. Acho que esse menino aí tem tudo para dar certo na política. Conversem com ele. E aí o Beto conversou comigo e eu acabei indo, depois tinha uma história pela frente. Estou hoje aqui, né, na condição de prefeito para o 2º mandato. Mas acreditei, né? Acreditei quando eu fui candidato, foi muito engraçado. Quando eu resolvi ser candidato foi em 99. Mas cara, não, era pequeno. Mas era pequeno, não era grande que nem hoje assim. Mas era pequenininho. Era bem pequeno na época, uns 14 anos. Tu não tem noção, isso era arteiro, cara. Isso era arteiro, tu não tem noção. Nós estávamos na semana da cadeira, tava eu e o Daí conversando, que eram os arteiros da região. O Mike era o campeão. Tu olha isso aqui hoje assim, será que esse é arteiro? Aí eu recebi a proposta e convidei meus amigos, cara. 10, 12 amigos. E esses caras abraçaram a minha causa, assim, incrível, assim. Eu falei, cara, como que eu vou ser candidato? Era a maioria do pessoal dos clandestinos. Os clandestinos, eu tinha o grupo. Olha que vergonha, eu dou vergonha de falar isso hoje, né? Mas é real. Nós tínhamos os clandestinos. Meu Deus, essa parte vai pro vídeo também? Meu Deus do céu. Nós mandamos fazer, nós tínhamos moto, aí colocaram embaixo da plaquinha. Tinha a placa da moto, ficava os clandestinos. Cara, tu assistiu o Motoqueiro Selvagem? Éramos nós. Deus do céu, cara. Aí cada um tinha sua moto, não. E era esse pessoal que começou a me ajudar, né? Aí, era o Maico, era o Jaco. O Maico em 99 ele já tinha moto, viu só? Não, o Maico o Maico dava. O homem era velho. Não, mas ele, foi a época que tu capotou. 17 ainda na época. Foi a época que tu capotou o gol ou não? Não, foi depois? Você já fez com isso. Se eu for contar a história do Maico aqui, meu Deus do céu, velho. Aí era tu, era o Jackson, era o Vani, era o Nias, né? Era o Mauro, o Ailton, o Daí, o Edinho, o Dirceu, o Arnaldo. O Dirceu não estava primeiro, o Dirceu veio na segunda, que já agora sem vergonha só veio na segunda. Era o Arnaldo na primeira. O Silvinho, o Edi. Era o pessoal, um grupo de amigos. Só que olha o que aconteceu. Quando esses amigos chegaram em casa, a maior parte das famílias não queriam que eles me ajudassem. Porque eu não era o líder. Eu era o filho do botequeiro. Eu era um cara que cuidava de um boteco, que tinha quebrado recentemente. O que esse cara vai ser na política? E eles, não todos, tá, mas algumas famílias, e eles acabaram não ligando para isso, abraçaram a minha causa. Eu lembro que o Ailton pegou, ele tinha uma Titan chumbo assim, ele encheu de adesivo. Eu já mandei fazer adesivo cedo, eu era sempre o marqueteiro, né? E mandei fazer uma camisa. A camisa, alguns estão assistindo, lembram? Alguns até têm. A primeira camisa era vermelha, preta e branca. Era um vermelho, com manga preta e com filete branco. Eu falei, caramba, eu tenho que ter uma marca. Eu fui um dia com o Tiano é meu primo, para Joinville, e ficamos a tarde inteira. Eu vi 30 mil desenhos. Eu escolhi um que era um bonequinho assim, arreganhadinho, que era a minha cara, né? Assim, arreganhadinho, eu falei, esse é o meu boneco, esse cara vai me representar. Coloquei o boneco, falei, agora tem que ter uma marca jovem. Aí eu peguei uma marca, que depois eu fui ver, é parecido com aquela marca Oceano, e ficou atrás. Era Clenilton 2000. Porque na época eu não coloquei pra vereador. Como meu nome já é um nome esquisito, nem todo mundo sabia que era política, né? Clenilton 2000, parecia uma marca, né? E aí a gente fez 15, acho que foi 15, né? Aí cada um deles pegou uma. Mas eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Cara, todo mundo, cara, eu quero uma camiseta dessa. Porque eu fiz uma camiseta diferente, uma malha boa.
Porque geralmente a camiseta de político o pessoal usava para quê? Para oficina, para pescar, para dormir. Eu queria alguém que usasse a camisa. E ali eu acho que foi a primeira grande ação de marketing que eu fiz. Aquela camisa quente que o cara bota no corpo. Não, essa não, a minha era poliviscose. Suava. Não, essa era bonita, era um negócio absurdo. Eu tenho alguns que usaram até esses dias. Eu faleci do seu Zé Veiga mesmo, foi os que mais usou. O Calinho, lá de cima, eu podia ver. Tem alguns que usavam direto a minha camisa. Cara, eu vi gente, às vezes assim, eu vi no shopping usando a camisa, porque a camisa era bonita. Cara, eu tive que fazer. Aí os amigos me ajudavam, cada um doava um pouquinho, eu fiz 200 e poucas camisetas. Primeira eleição eu fiz 206 votos, fiquei primeiro suplente. E aí eu tive a felicidade, né, porque o Chico era prefeito, Beto vice, e o seu Walter, lembra o seu Walter? Ele era vereador e eu era suplente dele. Aí eu assumi, ele foi para a secretaria, eu assumi, fiquei 3 anos e meio como vereador, o que eu considero um mandato. Então eu considero um mandato desde o primeiro. E depois tive 5 mandatos consecutivos, aí foi um monte de situação. E no segundo mandato eu já fiz aquela camiseta preta com puff amarelo. Aí na terceira não dava para fazer camiseta, eu fiz um carro, plotei todo, coloquei em cima do caminhão do Moacir, da Beire. Então, a gente sempre fazia uma ação de marketing, eu sempre gostei de marketing, tanto que a minha formação, né, em nível superior é em marketing, administração e marketing. Falando em nível superior, uma coisa importante para quem está assistindo agora. Eu, quando tinha 12 anos, tá vendo aqui? Eu tenho uma cicatriz aqui, tá vendo? Com 12 anos eu tive uma... Tiro. Quase. Tive uma inflamação e aqui, isso aqui ficou muito feio, cara. Isso aqui ele estourou, quando tu pega um gomo de laranja estoura, assim. Não, e doía muito, muito. Aí meu pai, eu cheguei em casa, meu pai não tinha o que fazer, uma condição muito adversa. Tipo um furúnculo, mas pior. O furúnculo, sabe que aquele estourou, ele abriu. Dor infernal, dor de ouvido, quem tem sabe o que eu tô falando, tá? Meu pai levava pra Joinville, não tinha onde ir, levou no Coradela na época, farmácia Coradela que tinha, não sei se era o Gentil, se o Valdir. Eles cortaram o que podia ser feito, me enfaixaram, e eu perdi a audição, eu não ouço desse ouvido aqui, eu não ouço. Eu só ouço, por isso que eu falo mais que vocês têm 2 ouvidos que ouvem mais que eu. Eu tenho só um, eu ouço e falo mais. E aí, eu parei de estudar nessa época. Eu parei com 12 anos de estudar, voltei só com 18. E foi um período assim, não foi perdido, eu trabalhei, eu fiz tudo, mas faz falta. E depois eu voltei, aí eu fiz tudo, aí eu me formei, fiz tudo que ia ser feito. Como tu voltei, era no colégio? Tu era um aluno nota 10 cara, ou tu só ia pra comer merenda? Não, eu era bom, de verdade eu era bom. Não, eu era bom, como diria Romário, eu era bom. Não, eu era dedicado. Eu fui sempre muito dedicado a matemática e português, eu sempre gostei muito. Até conta uma coisa, minha esposa não mente, eu posso mentir um pouquinho, né? Minha esposa não mente. Eu estudava com ela, eu conheci a minha esposa estudando, né, em Barra Velha. Não tinha 2º grau aqui, o antigo 2º grau, ensino médio, né? E eu fui estudar em Barra Velha e a gente estava na mesma sala e tinha, às vezes, aula de matemática, eu ajudava o professor. Muita gente está assistindo, tá metido, é sério. O professor Zulcélio, professorzão assim de Barra Velha, todo mundo gostava, um queridaço. Lembra o Zulcélio? Falava vaquita, né? Tinha aquele jeito dele. Eu era bom em matemática. Hoje eu não sou mais, passou, mas eu era bom, assim, eu era dedicado na aula. Não era de estudar muito, eu era assim, ia fazer prova, dava uma olhadinha, pronto, fazia bem na prova. Aí depois fiz faculdade, fiz tudo isso depois de virar político. Eu não parei. Por que eu tô falando isso aqui? Porque tem muita gente em casa hoje que parou de estudar. Que tá vendo, eu não quero mais, isso é besteira. Não para. Não para, tu não sabe dia da manhã. E assim, tu pode ser bom como for. Eu conheço muita gente que tem... Nós falamos aqui de Veiga, de Nilson, de Ulisses. Nenhum deles era letrado. O que tinha mais estudo tinha a 4ª série primário. Só que eram outros momentos. Era outra época. Hoje não tem a necessidade. Tem que estudar. Fazer técnico, fazer faculdade, o que tu puder fazer. É importante. Tem acadêmica? Administração e marketing. Mas a minha, eu considero muito, se tu me perguntar a formação que eu tenho, cada mandato, para mim foi uma faculdade. Cada mandato. Principalmente o mandato em que eu fui secretário por quase 6 anos. Esse foi onde eu aprendi muita coisa, porque ali eu convivia com tudo quanto é tipo de coisa. Vocês vão lembrar, tu é da Araquari, quem é da Araquari está assistindo sabe disso. Araquari de 2010 para trás era uma, 2010, 12 para cá começou a mudar, 14, 15, 16, aí foi explodindo. Hoje a nossa cidade, eu uso muito esse número, né? A gente era uma cidade que era passagem de Joinville para São Francisco. No PIB nós éramos o 67º, quase com o 70º, com 300 milhões de PIB. PIB é o produto interno bruto, né? Quem não sabe. Hoje, Santa Catarina. Hoje nós somos o 13º, com 5,5 bilhões de PIB. Passamos cidades como São Francisco, Navegantes em porto e aeroporto, Tubarão, que é enorme, que é gigante. Então a gente mudou muito a cidade. Mas antigamente não era assim, era diferente. Então é um outro momento que a gente vive hoje. Né? Então eu considero aquele mandato de secretário um mandato muito importante. E lógico, né? O primeiro mandato de prefeito, onde a gente conseguiu fazer muita coisa, mudou bastante, tanto é que o resultado das urnas foram incríveis, né? Quase 83% dos votos. Na 101 foi um negócio absurdo, né? 86% na Corveta, 90% na Barra,
92% no Itapocu, 95% no Rainha e 98% no Morro Grande. Um resultado que eu não sei se algum dia vai se repetir aqui. Mas isso é resultado de trabalho, do dia a dia nosso, se dedicando. E é muito legal isso, porque isso mostra que deu certo, né? Mas cada mandato desse eu considero uma faculdade, um momento que tu aprende. E tu aprende. Se tu quiser, tu aprende todo dia. Quer um exemplo prático? O professor se formou. O professor está formado. Aí ele vai arrumar um emprego, que não seja na prefeitura. Né? Geralmente é a prefeitura, mas que não seja. Dificilmente alguém vai contratar porque ele não tem experiência, certo? Ele vai adquirir experiência fazendo o quê? Ensinando. É não ensinar que ele vai ter experiência, não é aprendendo. Enquanto ele aprendeu, ele estava na faculdade aprendendo. Ele vai ganhar experiência ensinando. É ali que tu mais aprende. É a hora que ele ganha experiência. A vida é assim. Então acabou que é o uso do cachimbo. É o uso do cachimbo. É isso não. Eu estou falando demais, falei vocês também aqui. Ô, Clenilton, e tá terminando o mandato, graças a Deus aí um mandato abençoado. Amém. E qual que é a intenção aí? Qual que, essa é o que todo mundo quer saber? Essa é a pergunta verdade, que eu mais escuto desde que, sei lá, acho que acabou a eleição, começou, o pessoal começa assim, vai fazer o quê? Muita gente achava que eu ia renunciar agora para ser candidato a deputado. Recebi alguns convites bem grandes, né, inclusive para fazer parte majoritária. Não aceitei. Teve um dia que eu fiz lá, né, uma live lá na Câmara, onde eu tomei a decisão de não renunciar. A decisão de não renúncia foi por alguns aspectos, um deles muito importante, que é a palavra que eu dei para a comunidade de não renunciar até o final. Estar próximo da minha família, né, eu tenho esse compromisso com a minha família, estar mais próximo daqui e tal. Entregar aquilo que eu prometi, enfim, são algumas coisas que eu queria fazer. Acabando o mandato, Maico, eu tenho muita vontade de terminar, entregar o máximo possível. Eu não vou entregar tudo, porque a gente nunca consegue entregar tudo que a gente quer. Sempre falta algo. Mas de entregar o máximo possível para a comunidade, fazer a sucessão nossa, né, para que a gente dê continuidade no projeto que a gente iniciou lá atrás e depois cuidar da minha vida. Muita gente diz, mas tu vai ver se a política... Não sei, eu nasci não sendo político, né? Eu vou ter 6 mandatos nas costas. Eu quero descansar no sentido, não descansar, porque eu continuo trabalhando, eu adoro trabalhar. Trabalhar é uma benção. Mas quero trabalhar um pouco em outro ambiente, não no ambiente político. Porque querendo ou não, a tua família sofre e muito, né? Porque muitas das vezes tu tá em uma reunião, uma atrás da outra, e tu não estou dizendo que não dá atenção, mas é muito menos do que deveria, né? Eu mudei muito nisso, né? Eu tive uma evolução, que diz isso também. No começo da minha carreira, eu era assim, 80% política, 90% às vezes e 10% para todo o restante. E eu fui mudando, fui piorando. No meio fui pior até. E depois, com o tempo, tu vai aprendendo e tu vai dando valor às coisas que de verdade são valiosas para ti. Que é a família e os amigos, que eu falei antes aqui. Família, amigos, a tua vida, a tua saúde. Hoje eu inverti todo o processo, hoje eu dou uma atenção especial para a minha cidade, eu me cuido, mas hoje eu estou sempre que possível com a minha família. Final de semana é difícil fazer alguma coisa que não seja com a família. Todas as noites eu tenho um compromisso ou outro, mas chego cedo em casa, né, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha nora agora, mas a gente se reúne muito em família, que, tipo assim, para mim família é mais amplo, né, no sentido da palavra aqui, nós moramos tudo numa vila, né, vocês conhecem, né, tem os nossos irmãos aí, cunhados e cunhadas e sobrinho, todo mundo junto ali, então aquilo pra gente tem um peso muito grande, porque aquilo ali mostra a unidade, a gente mora todo mundo próximo do outro, e o legal, mora próximo e não briga, que é o mais difícil, né, então hoje eu consigo me dedicar mais, eu quero, Maico, ter esse tempo maior para minha esposa, para meus filhos, daqui a pouco para os netos, para minha família, para o meu pai, né? Então essa é a minha vontade. O futuro, assim, às vezes é arrogância da gente fazer planos para o futuro, a gente não é dono da vida da gente. Nós estamos aqui agora, a gente não sabe quanto tempo está aqui ainda. Né? Quantas pessoas, né, que tinham um monte de planos e projetos e de repente tudo mudou. Ou mudou porque faleceu, ou mudou porque deu um estalo, acordou um dia ruim, disse, ó, vou mudar a minha vida. Não é isso que eu quero para mim. Então, eu não sou diferente, eu sou de carne e osso, igual qualquer outro. Então, eu penso muito hoje em concluir meu mandato, fazer a nossa sucessão, entregar a chave para quem continuar e dizer, ó, cuide, né? Faça o que a gente fez, se possível, ainda melhor. E voltar para minha casa, cuidar um pouquinho da minha vida, dar um pouco mais de atenção para os meus. Essa é a minha ideia. Se eu tivesse aceitado, onde é que tu estaria agora, nesse momento? Hoje estamos segunda-feira. Se eu tivesse aceitado, por exemplo, eu recebi alguns convites, inclusive do atual governador, né? Não dele propriamente, mas do grupo dele, para compor a chapa. Podia ter sido vice-governador, imagina, um caboclo da corveta de Araquari, né, fazer mais. Mas vamos lá, vamos ser mais humildes, mais simples. Se tivesse virado deputado, nesse exato momento eu estaria ou em Florianópolis ou em Brasília, fazendo alguma coisa política. E eu me conhecendo, como eu me conheço, eu ia ser muito intenso, como eu fui na prefeitura, como eu fui quando eu virei presidente da FECAM.
E aí eu ia querer mais, e eu ia largar o que tem mais de precioso, que era o meu entorno, a minha família, meus amigos. Então, para mim pesou muito isso. Para mim pesou muito, eu acho que eu entreguei tudo que, não tudo que eu pude, mas tudo que eu tinha condição ali. Eu dei o máximo de mim, sempre o máximo, eu sempre vou no máximo. E entreguei o máximo que eu podia. E agora eu acho que eu também, né, tenho o direito de viver um pouco a minha vida agora. Né? Se tu entra nessa, ia ser responsabilidade quase dobrada, vamos dizer aí, era mais trampo, era mais coisa. Eu não tenho, e não tenho assim, o pessoal me perguntando, não se arrependeu porque tu não renunciou, porque tu tinha chance de se eleger e tal. De verdade, zero de arrependimento, zero, nada. Bem tranquilo e feliz da vida, assim, porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão indo da melhor maneira possível. Tem um time, né, que trabalha comigo na prefeitura que é muito bom, o secretariado nosso é muito qualificado. Meu vice, que é um cara que foi um presente que Deus me deu, assim, um irmão que eu tenho. A Câmara é muito parceira minha. Então, eu vivo um ambiente muito salutar, um ambiente muito gostoso. Então, assim, vivo muito bem perante a minha família, meus amigos, né? Os amigos que a gente é amigo de infância e não deixou de ser amigo, isso que é mais legal. Né? Porque às vezes tu acaba ganhando uma função diferente, um cargo, tu já acha que tu é melhor do que alguém, e ou as pessoas acham isso de ti. As pessoas mesmo se distanciam. E graças a Deus eu não tive isso. Então meus amigos, praticamente não lembro nenhum que a gente tenha deixado de ser amigo. E isso para mim tem um peso muito grande, assim, favorável, positivo. E tu pensa ainda em se aposentar um dia da política? Parar com tudo? O político não se aposenta nunca, né? Sempre vai ter um político dentro de ti. Sempre vai ter, sempre vai ter. Porque assim, ó, eu paro agora, se Deus me der vida e saúde, eu acabo meu mandato, volto para casa. Aí posso ser candidato em 26? Posso ser em 28? Posso ser em 32? Aí a cada 2 anos vai ter um teste. Pode ser que eu já caia no primeiro teste. Opa, muito tempo fora, 2 anos, porque muito tempo eu quero ser. Eu não vou dizer que não, mas depender de hoje, da minha vontade, hoje, seria não. Da minha vontade. Nem sempre a tua vontade prevalece. Tem um monte de vontades que eu tenho na prefeitura de fazer uma coisa que eu não faço. Mas eu faço aquilo que tem que ser feito. Quantas vezes, né, Maicon? Um exemplo prático. Eu estou no 7º ano. Pô, nossa cidade não gosta de festa. Eu fiz uma festa até hoje, no Maracujá só. Porque a minha prioridade era outra coisa, não era festa. Minha prioridade é saúde, educação. Quando deu, eu fiz a festa. Quando não dá, eu não faço. Porque não é o que eu quero. Não é o que é bom para mim. Tem que ser o que é bom para a cidade. Porque quando a cidade me escolhe, ela me dá uma procuração e diz, tu vai cuidar da minha cidade, não é de ti, tá? É da minha cidade, vai cuidar de mim, da minha esposa, dos meus filhos, primos, vizinhos. Tu vai cuidar de todo mundo. E quando eu viro prefeito, eu não sou prefeito dos 83% que votaram para mim, 83%. Eu sou prefeito dos 100%, do que votou e do que não votou. Trato isso muito, né? Volto a dizer que o Mike que trabalha comigo sabe disso. Se tem uma coisa que eu não tenho, é sentimento de revanchismo e de vingança. Falo pro meu time lá, nunca beba disso, porque é veneno. Quando tu bebe da inveja, da raiva, do rancor, faz mal para ti. Outra pessoa nem sabe disso. Outra pessoa tá nem aí para isso. É tu que te maltrata. Eu bebo do amor, da compaixão, das coisas boas. Só expôs o que ela pensa ali, sem pensar. Acha que não vai ferir. Se o cara engolir, o cara sai ruim e a pessoa sai indo. Besteira, é besteira. Não adianta te estressar e tu ficar bravo com aquilo que tu não pode controlar. Tu não pode controlar, já diz o nome. Ah, mas eu tô estressado, mas pra quê? Tu vai conseguir mudar? Não. Tu tenta se acalmar. Lógico. Quando vamos pegar vamos lá, questão de jogo de futebol. O futebol tu tá vendo, tu torce. É uma coisa muito do fanatismo, da brincadeira. Acabou, um tira sarro do outro, acabou. Mas passou. Agora, quando é uma coisa da vida, que tu quer mudar aquilo e aquilo não tem como mudar, é besteira. Não adianta tu te estressar, aquele daqui a pouco infarta, fica ruim, né, dá um derrame lá, morreu e não mudou nada. Tem gente que parece que leva isso por esportes, né, cara? Se estressar, viver aquela vida agoniada, já percebeu? Parece que tem gente que gosta de ser ranzinza e reclamar. Aí é ruim, né? É ruim a pior coisa que tem é tu estar próximo de alguém que só reclama. Né? Se distancia, a pessoa não entende por quê. Que só reclama, que tudo tá ruim, que não sei o que lá, que só, ai meu Deus, parece que tá chorando, já chega, já tá chorando perto, parece. Tu já, meu Deus do céu, né? E é bom estar próximo de alguém que te faz rir, que se diverte, que solta um sorriso. Como que tu faz? Porque muitas das vezes tu tá doente e tu não pode passar a imagem de que tá doente. Como é que tu faz? Porque não é fácil, não, tá? Às vezes, né, quando eu tô muito ruim, se estiver muito ruim, assim, só chegar no limite, assim, acho que do tempo que tu ficou comigo, acho que lá, umas 5, 6 vezes de ter feito isso, né, Maicon? Disse, Maicon, não dá, vamos para casa hoje. Hoje eu não consigo, porque eu tô no limite. E aí eu não quero chegar perto de ti e estar ruim, porque aquilo que eu falei antes, tu não tem culpa daquilo que eu tô passando. Mas na maioria das vezes eu consigo virar a chave. Eu estava na prefeitura, às vezes,
Então tem meu gabinete, o gabinete do meu vice, da sala de reuniões. Eu tinha 3, 4 reuniões ao mesmo tempo. Eu saía de uma reunião, e faço isso hoje ainda. Às vezes o pau pega, né? Pá! Eu abro a porta e entro na outra sorrindo. Sorrindo, né? Contando piada, brincando, rindo. Vou para outra, mesma coisa. Cada reunião que eu chego com o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. E eu procuro fazer isso, porque se eu chego lá, pô, eu já chego perdendo na reunião. Eu já chego entregando o que eu tenho de ruim. Não, eu tenho que entregar o que eu tenho de bom. Mas é muito difícil? É difícil pra caramba, tá? Muito difícil. É um processo que tu vai trabalhando, é um processo que tu vai aprendendo, é um processo que tu vai modificando, evoluindo até tu conseguir chegar. Ah, mas aí tu tá dizendo que tu é melhor que os outros? Não, muito pelo contrário. Melhor que ninguém, mas eu aprendi a fazer isso e vi a necessidade de fazer isso. E consigo, graças a Deus, hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo me ressignificar. Isso é muito importante. Fiz uma coisa que eu sugiro para todo mundo, os treinamentos comportamentais. Eu fiz e acho legal fazer, e quero que todo mundo faça, porque tu vai mudando. Cara, tudo está em inteligência emocional. Como tu trata teu filho, como tu trata tua esposa, como tu trata teus irmãos, teus amigos, colegas de trabalho, teu patrão, teu funcionário, todo mundo. Como tu trata Deus. Tudo isso é inteligência emocional. Que se a tua inteligência emocional não estiver boa, tu vai tratar mal as pessoas. É natural, tu tá com raiva. Então, para te segurar, para te ter aquela paciência, como é que falou agora, tu tá ruim, tá doente, como que tu faz? Cara, inteligência emocional. Tem gente que é muito bom nisso. Tem gente que é mais ou menos, tem gente que vai aprendendo, tem gente que não consegue. Mas eu acho que todo mundo consegue. Basta treinar.